Em um mundo de espadas e magia, um jovem aventureiro se encontra em uma situação terrível. Ele foi levado para a parte mais profunda de uma masmorra por uma armadilha de teletransporte. Diante dele, surge o chefe da masmorra, um monstro de primeira classe, um arauto da morte. O aventureiro, ensanguentado e apavorado, só agora percebe a gravidade de sua situação. Ele reconhece esta cena, esta história. Os membros de seu grupo estão espalhados e derrotados no chão de pedra. Ele grita seu próprio nome, Valka, como se para confirmar sua própria identidade nesta tragédia que, de alguma forma, ele já conhece. Enquanto uma de suas companheiras, uma garota com um chapéu de abas largas, grita seu nome, o ceifador ataca. Sua foice maciça corta em um instante. Um jato de sangue atinge o rosto de Valka enquanto ele solta um grito gutural de horror. Ele tropeça para trás, segurando o rosto ensanguentado e gemendo de agonia. Ao fundo, a figura monstruosa continua seu massacre, dizimando o resto de seu grupo sem piedade. O ceifador paira sobre eles, falando com uma diversão arrepiante. Ele confessa que estava apenas brincando com eles e poderia tê-los matado com um único golpe. Em seguida, declara sua intenção de invocar inúmeros demônios com seu poder avassalador, apenas por esporte. Uma memória horrível passa pela mente de Valka, ser despedaçado ainda vivo, suas companheiras brutalmente massacradas. Ele percebe com uma clareza doentia que deveria ter recuado antes. Este é seu 17º ano desde que reencarnou neste mundo, e este momento fatídico chegou. Seus pensamentos viajam para outro tempo, sentado ao lado de uma garota de longos cabelos loiros. Ele se lembra de explicar sua terrível descoberta a ela, que este mundo é baseado em um mangá original e que suas vidas estão presas aos papéis que lhes foram dados em sua história. Ele havia continuado, explicando que o monstro que agora enfrentam está destinado a ser derrotado pelo protagonista da história. O grupo deles não passava de um prelúdio, um grupo de figurantes destinado apenas a destacar a força do herói. Ele lamenta que lutar é inútil, resistir é impossível e escapar não é uma opção. Seu desespero daquela memória ecoa no presente. É inútil, eles não são páreo para este inimigo. Ele se pergunta em voz alta se é assim que o material original se desenrola. Em sua memória, a garota loiro puxa para um abraço apertado, sua voz tremendo enquanto insiste que ele não pode morrer. De volta à masmorra, outra de suas companheiras, a garota com uma flor no cabelo, implora desesperadamente para que seu mestre e senpai fujam. Enquanto súplica para que corram, ela de repente agarra a cabeça, com os olhos arregalados de choque e confusão, como se atingida por uma revelação súbita e dolorosa. Ela desaba em lágrimas, pedindo desculpas repetidamente para Yuritia, para Tori e para Valka. Ela acredita que a culpa é toda dela. Do chão, Valka olha para ela, uma única pergunta se formando em sua mente. Será que ela também a havia lido? Sua mão se fecha em um punho. Ele descarta o pensamento, não era culpa dela. Ele pensa consigo mesmo que, embora não se importe com os outros, ele ao menos quer que essa garota encontre a felicidade. Enquanto se levanta, uma percepção sombria se solidifica. Ele já sabe como derrotar esta criatura. O método será revelado em apenas 3 páginas, quando o verdadeiro protagonista da história chegar para desferir o golpe final. A garota das flores chama seu nome, com a voz cheia de preocupação. Ele se vira para ela, com uma expressão cansada mas determinada, afirmando que era exatamente disso que ele precisava. Ele não estava nem um pouco satisfeito com o simples fato de seu grupo ser aniquilado. Uma determinação sombria toma conta dele. Ele declara que não aceitará um final ruim só porque o material original exige. Antes de morrer, ele aniquilará completamente este inimigo. Ele avança com ímpeto, desviando um dos tentáculos do monstro com um chute poderoso e brilhante que decepa o membro. Seus companheiros gritam seu nome, implorando para que ele espere, dizendo que ele não pode ir. Mas ele não escuta, avançando de cabeça erguida em direção ao inimigo. O monstro retalia com uma velocidade estonteante. Um golpe devastador a atinge, arremessando Yuritia pelos ares. Em outro lugar, em uma luta diferente, um espadachim de longos cabelos escuros desembainha sua lâmina. Ele reflete que por mais de 10 anos neste mundo, ele aprimorou sua esgrima para eliminar tudo que estivesse fora de seus próprios pensamentos, para mergulhar mais fundo em seu propósito. E em ainda outro confronto, um guerreiro de cabelos brancos enfrenta uma fera colossal. Ele não sente dor, nem medo. Ele já decidiu como sua vida será usada e vai derramar toda a sua força restante neste único momento. Seu olho se arregalou em choque quando um golpe fatal o atingiu, o mundo se fragmentando ao seu redor. O espadachim foi violentamente empalado por vários fragmentos sombrios, seu corpo arremessado para trás pela força avassaladora. Sua consciência se dissolveu em uma névoa branca e ofuscante. Em outro lugar, Valka acordou com um sobressalto, encontrando-se em uma cama de madeira simples. Ele olhou ao redor, confuso, perguntando-se onde estava. Ele se sentou, tentando entender o que havia acontecido, quando ouviu uma voz familiar chamá-lo de mestre. Era a mulher do chapéu de abas largas, parada na porta com uma expressão de profunda preocupação. Ele perguntou o que havia de errado, notando sua expressão perturbada. Ela gritou o nome dele e correu em sua direção, mas seus pés se enroscaram e ela tropeçou para frente com um grito, caindo sobre a cama. Assustado, ele se jogou para trás para evitá-la, perdendo o próprio equilíbrio e caindo no chão. Ele se levantou rapidamente para ajudá-la, perguntando o que estava acontecendo ao sentir que algo estava muito errado. Ela se desculpou em meio a lágrimas, insistindo que estava bem, mas admitindo que não conseguia se mover. Ele a ajudou a se sentar na cama, sua preocupação se intensificando. Ela explicou que, desde o dia anterior, seu corpo não se movia direito e sua memória estava falhando.
Ela não conseguia se lembrar do que estava errado, e então perguntou hesitantemente sobre sua própria perna esquerda. Seus olhos se moveram para baixo, e uma memória arrepiante inundou sua mente, sendo morto por um predador na masmorra. Nesse mesmo momento de recordação horrível, ele percebeu que não conseguia mais enxergar com o olho direito. Ele se lembrou de tudo com uma clareza repentina. Tinha memórias de uma vida anterior em um lugar chamado Japão, onde havia lido um mangá, uma fantasia sombria. Ele conhecia a obra original e sabia os papéis que ele e seus amigos deveriam desempenhar. Era uma história que nunca alcançava um final feliz. O pensamento lhe causou um arrepio. Naquela história, homens e mulheres, personagens principais e secundários, eram todos impiedosamente atormentados e dispersados aos ventos. Ele percebeu, com um sobressalto, que todos estavam seguindo o mesmo caminho. Voltando ao presente, ele perguntou urgentemente a uma das garotas sobre Yuritia e Hattori. Ela explicou que elas estavam fazendo compras. Naquele momento, uma figura tropeçou na entrada. Era sua mestra, que imediatamente desabou no chão. Logo depois, Yuritia correu para o seu lado, abraçando-o com força. Ela confessou quão preocupada estivera. Perto dali, Hattori também observava, com a expressão cheia de profunda preocupação pelo bem-estar dele. Hattori se desculpou profusamente, envergonhada por não ter notado o ferimento dele antes. Sentado no chão, Valka insistiu para que ela não se preocupasse com seu corpo. Ele estava muito mais perturbado com a ideia de seus companheiros perdendo membros, assim como ele havia perdido um olho. Ele fechou o olho que lhe restava, uma onda de arrependimento invadindo. Ele havia se esforçado tanto para subverter a história original, para evitar o final trágico que lhe causará tanto trauma. Ele nunca quis ver seus preciosos amigos sofrerem destinos tão cruéis. Abrindo o olho novamente, ele forçou um sorriso. Disse às 3 mulheres preocupadas, Yuritia, Hattori e sua companheira de pele escura, para não se preocuparem com ele. Declarou que, enquanto estivesse ali para protegê-las, ficaria bem. Mas suas palavras não pareceram alcançá-las. Nos dias que se seguiram àquela batalha de vida ou morte, uma resolução silenciosa já havia se formado em seus corações. A única declaração dele foi mais do que suficiente para estilhaçar qualquer dúvida restante. Mais tarde, a atmosfera no quarto parecia estranha, quase como uma festa do pijama. A guerreira de pele escura, observando os outros reunidos ao redor de Valka no chão, perguntou o que estava acontecendo. De repente, sua mestra se lançou para a frente, agarrando-se a ele desesperadamente. Em meio a lágrimas, ela jurou que nunca o deixaria ir, não importava o que acontecesse. Implorou para que ele prometesse que não a abandonaria. Valka só conseguiu encará-la, atordoado com sua explosão, enquanto a cena se desenrolava dentro da casa silenciosa. Enquanto ele processava o apelo desesperado de sua mestra, a voz da garota das flores cortou a tensão, sua expressão gentil, mas firme. Ela insistiu que ele não precisava mais se esforçar, dizendo-lhe que não precisava fazer absolutamente nada. A partir daquele momento, ela declarou, ele deveria deixar tudo com elas, não permitiriam que ele sofresse desnecessariamente. A guerreira de pele escura então acrescentou seu próprio voto, com a voz cheia de convicção. Ela proclamou que já havia decidido dedicar seu corpo e sua própria vida a ele. Valka tentou objetar, mas ela simplesmente lhe disse para ficar quieto, garantindo que tudo ficaria bem, até mesmo agradável. A consequência de seu cuidado excessivo tornou-se aparente logo depois. Valka acordou assustado, confinado a uma cama enquanto um estranho som de algo sendo raspado enchia o ar. Ele descobriu a verdade, todo o grupo havia adoecido. Apesar disso, suas companheiras insistiram que estavam bem o suficiente para, pelo menos, realizar um ritual de purificação corporal nele por conta própria. Na cidade vizinha de Loutel, dentro dos muros de uma igreja sagrada que também serve como hospital, um jovem chamado Valka estava recebendo tratamento. Ele foi gravemente ferido em uma batalha contra uma figura conhecida como Ceifador. Enquanto estava deitado, uma percepção surpreendente o atingiu. De acordo com o que ele se lembrava de sua vida anterior, quem o arrastou até aqui foi o protagonista original de uma história. Ele entendeu, então, que este era o mundo de um mangá de fantasia sombria que ele havia lido uma vez. Ele se lembrou que a história era sombria demais para um final feliz. A dura realidade de sua situação se instalou, ele havia perdido o olho esquerdo e a perna esquerda. Contemplando o que deveria fazer agora, seu olhar se voltou para a mulher loira e ferida que dormia profundamente ao seu lado na cama. Ele ainda não estava acostumado com o ambiente quando uma voz quebrou o silêncio. Uma mulher usando um chapéu de abas largas se apresentou como Hurualdi, sua mestra e líder do grupo. Ela perguntou se ele queria dormir com ela, mas depois esclareceu que, embora tivesse um lugar para seu discípulo, não era ali. Ela ponderou que talvez ser imprudente de vez em quando não fosse tão ruim. Nesse momento, a porta se abriu e uma jovem com uma flor no cabelo entrou, chamando por sua senpai e anunciando que era de manhã. Seus olhos se arregalaram um pouco ao ver 2 pessoas na cama. Ela se perguntou em voz alta se deveria acordá-los, mas depois decidiu que não, dizendo baixinho para sua senpai não exagerar. Sua expressão endureceu com determinação. Ela jurou que nunca mais deixaria algo assim acontecer. De agora em diante, ela e os outros cuidariam de tudo, prometendo se tornar fortes o suficiente para apoiar sua senpai. Ela se preparou para o que quer que acontecesse quando sua senpai finalmente acordasse. Sua linha de pensamento foi interrompida quando ela se virou e se assustou ao encontrar o espadachim de cabelos escuros por perto. Ela ofereceu um bom dia animado, e ele retribuiu a saudação, chamando-a pelo nome, Yuritia. Ele então mudou sua atenção para a cama, dizendo à mulher loira para acordar. Ela se mexeu, esfregando os olhos e reclamando que já era de manhã.
O espadachim comentou sobre a cena da líder do grupo e do membro mais jovem juntos, fazendo com que Yuritia insistisse rapidamente que não era o que parecia. O espadachim se virou de volta para Yuritia, agradecendo-a e informando que o café da manhã estava pronto. Ela perguntou se havia algo que pudesse fazer, mas ele a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem e que ela não deveria se sentir pressionada a fazer nada. Ele desviou o olhar com uma expressão pensativa. Ele estava bem por enquanto, afirmou, mas admitiu para si mesmo que ainda não estava totalmente acostumado com este corpo. Ele tenta afastar a preocupação da mulher, insistindo que é demais para ela cuidar dele até os 13 anos e que ela não deveria se preocupar. Ela rejeita firmemente, afirmando que é natural que ela se preocupe. Ela continua, com o olhar firme, declarando que não permitirá de forma alguma que ele morra em vão. Ela resolveu proteger Senpai com ele e, para isso, precisa se tornar mais forte. Ela então pergunta o que ele pode fazer para ajudar, admitindo que o acha assustador. Enquanto ele considera silenciosamente as palavras dela, Yuritia também se aproxima, perguntando se há algo que ela possa fazer. A mulher de cabelo curto observa, notando que, embora sua boca forme um sorriso, seus olhos permanecem frios. Ela se pergunta se ele é algum tipo de personagem não jogável de um jogo. Sem que percebam, o outro homem, Valka, senta-se em sua cama ali perto dali, e Yuritia ampara gentilmente uma jovem instável chamada Lizel, dizendo-lhe que é hora de se preparar. No mesmo instante, o espadachim se contrai, agarrando o peito enquanto uma dor aguda o atravessa. A visão dela desencadeia uma memória. Ele se lembra que Yuritia sempre foi confiável, mas nunca tão superprotetora. Ele a recorda como uma garota quieta e reservada de 13 anos que pediu para se juntar ao seu grupo, impressionada com sua habilidade com a lâmina. Seus pensamentos viajam ainda mais para trás, para seu próprio passado. Ele reflete que, na mesma idade, ele mal era um prodígio com a espada. Na verdade, seus irmãos mais velhos praticamente haviam desistido dele, acreditando que ele nunca dominaria a arma. A lembrança é violentamente interrompida quando ele de repente se inclina para a frente, desabando em agonia. Ele percebe que isso está acontecendo antes mesmo de os mestres retornarem, questionando-se se a espada é a causa de sua dor. Caído no chão, uma percepção horrível o atinge, sua perna esquerda sumiu. A dor é excruciante, uma sensação como se uma mão ensanguentada apertasse seu coração. Ouvindo a comoção, a mulher de cabelo curto entra de repente, gritando o nome de Valka em choque. O rosto dela é uma máscara de terror. Ele olha para ela e tenta minimizar a situação, dizendo-lhe para esperar e que ele apenas tropeçou. Suas garantias são inúteis. Ela corre até ele, puxando para um abraço apertado. Ela exige saber o que aconteceu, implorando para que ele não seja tão imprudente e se acalme, sua voz cheia de angústia enquanto o chama de mestre. Ele desperta com um sobressalto, amparado pela mulher de cabelo curto. Outra mulher, Yuritia, entra em pânico, insistindo que nunca deveriam tê-lo deixado sozinho e que sua ferida poderia ter reaberto. Enquanto ela decide buscar uma irmã, a mulher de cabelo curto encara Valka com olhos arregalados e assustados. Ele, no entanto, tenta acalmá-la, insistindo que está bem e que ela não deve se preocupar. Agora sentado na beira de uma cama, ele explica a sensação. Sua perna esquerda, diz ele, ainda parece estar ali, uma presença fantasma com a qual se acostumou. Ele admite que, por causa disso, às vezes tenta se levantar como sempre fez, por puro hábito. A expressão dela se entristece enquanto desvia o olhar, murmurando um pedido de desculpas e o nome dele. Ele parece surpreso com a reação dela, dizendo que não há motivo para ela se desculpar. Ele questiona sua frieza repentina, perguntando se ela está triste. Ela se vira de volta para ele, esclarecendo que não está triste. A verdade, ela confessa, é que nunca esperou sobreviver. Seu olhar se suaviza enquanto ele reflete sobre o passado. Ele se lembra de proteger seus companheiros, de salvar suas vidas, um dever que lhe custou o olho direito e a perna esquerda. Mas agora, ele percebe, está simplesmente em paz com esse fato. A aceitação dele parece quebrar a compostura dela. Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela pede desculpas repetidamente, culpando a si mesma. Ela lamenta ser inútil, incapaz de fazer qualquer coisa, e que a condição atual dele é resultado direto de um pedido que ela aceitou. Ele fica atordoado com a explosão de emoções dela, questionando por que ela está chorando. Enquanto ela continua a se desculpar, um pensamento repentino o atinge. Seus olhos se arregalam em realização enquanto ele aponta, uma memória vinda à tona de um som, como um parafuso solto. A imagem da torre de uma igreja próxima vem à mente. Em um quarto iluminado pelo sol, Valka desperta com um longo espreguiçar. Ele se senta na cama, pensando consigo mesmo que ficou deitado o dia todo e se sente letárgico. Seus olhos se fecham novamente, e sua mente vagueia para uma memória sombria de sua derrota. Ele reflete que, desde aquele dia, as palavras dos outros carregam um peso maior. Ele sabe que seus mestres ficariam preocupados se soubessem de seu estado. Deitado novamente, ele é consumido por culpa e arrependimento, imaginando se seus companheiros caídos morreram em paz. Ele se pergunta como pôde se deixar sentir emoções tão avassaladoras. Sem o braço direito e a perna esquerda, ele se desespera, questionando se poderá voltar a ser um espadachim. Agora vestido, ele se levanta e olha para uma cidade. Ele recorda que, desde que chegou a este mundo, viveu apenas para a espada. Embora tenha sido derrotado, ele ainda está vivo. Ele decide que, se seus membros ainda existem em algum lugar, ele os recuperará e se tornará um espadachim novamente. Ele sabe que este é um mundo perigoso de fantasia sombria, e o futuro é imprevisível. Enquanto ele descansa, uma figura se inclina sobre ele.
É a guerreira de pele escura, a Tori, que o cumprimenta suavemente. Ele se senta de repente, surpreso, chamando o nome dela. Ela calmamente diz que estava apenas tentando acordá-lo. Ela se senta na beirada da cama dele, sugerindo que ele deixe as coisas com ela, já que se mover deve ser difícil para ele. Envergonhado, Valka insiste que está bem e diz a ela para chamar a irmã ou seu mestre. A Tori observa que, para alguém que acabou de perder seus companheiros, ele parece notavelmente calmo, especulando que seu nível deve ser alto. Sua expressão se torna séria. Ela se apresenta como a Tori, uma guerreira pesada de uma tribo de combate, capaz de lutar como um exército inteiro. Ela então acrescenta que sua perna não dói mais. Ele olha para a perna dela, confirmando que a magia divina curou completamente sua ferida. Ele expressa seu alívio. A Tori então pergunta se isso significa que sua perna agora pode suportar o esforço da batalha. Ele para considerar isso. Pensa consigo mesmo que tanto a Tori quanto Iritia são muito capazes. Com elas, ele não seria apenas um fardo como um espadachim completo. Ele decide que, por enquanto, não lutará. Ele se senta na beira da cama enquanto a Tori se inclina sobre ele, com as mãos firmes em seus ombros. Ela lhe diz que, se ele sentir que não consegue acompanhá-la, ela com certeza não o deixará para trás. Seu olhar é intenso e inabalável. Ela continua, explicando que ele a protegeu e foi gravemente ferido no processo. Ela sente que retribuir a dívida por ter sua vida salva é um pecado maior que o de qualquer deus, uma lição ensinada a ela pelo ancião de sua tribo. Portanto, ela declara, é a vez dela de protegê-lo. Inclinando-se mais perto, com uma expressão resoluta, ela jura dedicar tudo a ele, sua carne, seu sangue, até a última gota de sua alma. Ela decidiu viver por ele e morrer por ele, e lhe diz para não se preocupar. Seu rosto determinado se reflete no único olho dele. Dominado pela declaração dela, ele só consegue agradecer por sua preocupação. A Tori então pergunta se ele gostaria de se deitar e descansar, mas ele recusa gentilmente, afirmando que não pode. Nesse momento, Yuriti aparece na porta, notando que a Tori estava no quarto. Ela sugere alegremente que elas vão às compras. Enquanto se preparam para sair, Yuritia se despede de Valka, desejando-lhe um bom dia. A porta se fecha, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Ele aperta a cabeça, percebendo que o peso da devoção delas é demais. Ele pensa em Atori e Yuritia, sentindo que não pode permitir que elas o sustentem assim. Parece um final ruim, onde ele é apenas um fardo para o grupo. Ele agarra a estrutura da cama, convencido de que precisa conseguir se manter por conta própria. Uma visão do passado emerge, um tempo em que ele caminhava com seus companheiros, seu vínculo insubstituível. Ele se lembra do mundo da história, de como eles enfrentaram um final ruim como escrito originalmente, e de como agora está determinado a conquistar um futuro feliz para todos eles. Voltando ao presente, ele cerra o punho restante. Ele sabe que continuar assim será apenas um fardo mental para todos e atrapalhará suas vidas diárias. Ele resolve que precisa rapidamente se tornar capaz de fazer as coisas por si mesmo novamente. Sua expressão se endurece com determinação. Ele não pode permanecer neste estado, com o braço e o olho perdidos. Ele declara que mudará o futuro de todos e o transformará em um final feliz. Ele decide seu primeiro passo, começará com um treinamento muscular que pode fazer na cama. Seu objetivo está definido. Ele pretende se reintegrar à sociedade. Lá fora, uma torre de sino se ergue contra o céu, marcando o início de seu novo caminho. Do lado de fora de uma pequena igreja, Valka se esforça em uma série de flexões, contando cada uma em voz baixa. Ele chega a 99 antes que sua força se esgote e ele desabe no chão com um grito de exaustão. De uma janela próxima, a mulher loira de cabelos compridos o observa em silêncio. Ele rende os dentes, frustrado. Depois de tanto tempo inativo, seu corpo parece lento e sem resposta. Ele havia decidido se reintegrar à sociedade, mas percebe que o caminho à frente será difícil. Enquanto ele se levanta, a mulher loira se aproxima. Ele explica que não pode simplesmente ficar deitado na cama o tempo todo, sua personalidade não é adequada para isso. Ele pretende começar a treinar novamente, pouco a pouco. Nesse momento, a mulher loira de cabelo curto entra na sala, anunciando sua presença ao abrir a porta. Ela é seguida por Yuritia, que trouxe uma toalha molhada para Valka. Ele agradece enquanto ela a entrega. Yuritia então anuncia alegremente que ela e a Tori irão caçar monstros hoje. A mulher de cabelo curto concorda com entusiasmo, prometendo cuidar do senpai de Yuritia enquanto elas estiverem fora. Yuritia sorri para Valka, dizendo-lhe para não se preocupar. Ela garante que ganhará o suficiente para a parte dele também, para que ele possa descansar tranquilo. A declaração confiante dela o deixa com uma aparência embaraçada. Ajoelhado no chão, Valka reflete sobre seu estado atual, um homem preguiçando na cama enquanto uma jovem ganha dinheiro para sustentá-lo. Enquanto alguém chama seu nome, ele fortalece sua determinação, pensando apenas em sua reabilitação e na necessidade de seguir em frente. A cena muda para uma vasta paisagem fora de uma aldeia. Nas profundezas de uma floresta, alguém corre com urgência, sua bota pesada levantando poeira do caminho. O corredor é um jovem de cabelo ruivo, atualmente se defendendo de dois monstros grandes parecidos com lobos. Ele amaldiçoa sua má sorte, percebendo que isso não deveria ter acontecido. Ele pensou que poderia lidar com os monstros da cidade sozinho e pretendia apenas observar o inimigo, mas calculou mal. Seus olhos se arregalam quando ele avista a mulher loira de cabelo curto parada por perto. Sem hesitar, ele se afasta da luta e corre em direção a ela, gritando de surpresa. Ele chega ao lado dela, seu rosto uma máscara de choque ao perceber que ela é apenas uma garota.
Enquanto ele a chama, uma besta enorme e sombria com olhos brilhantes surge diretamente atrás dela, sem ser notada. Ele avança, com a mão estendida, gritando um aviso desesperado para que a mulher corra, enquanto duas feras enormes, parecidas com lobos, se aproximam dela. Num piscar de olhos, ambas as criaturas são abatidas, com sangue negro jorrando de seus corpos. A mulher loira de cabelo curto agora está entre elas, segurando duas espadas curtas com uma expressão perturbadoramente calma. O jovem só consegue olhar, sua mente atordoada em descrença. Ele permanece paralisado enquanto as carcaças enormes caem no chão, incapaz de formar um pensamento coerente. A mulher se vira para ele, embainhando uma lâmina, e pede desculpas, explicando que os monstros eram sua presa, mas apareceram inesperadamente. Atrapalhado, o jovem rapidamente insiste que está tudo bem e se desculpa por não ter notado a caçada dela, inclinando levemente a cabeça. Ela oferece um pequeno sorriso, afirmando que, como já lidou com eles, seguirá seu caminho. Ela diz que ele pode ficar com os despojos do abate e lhe deseja uma viagem segura. Enquanto ela se afasta, ele a observa partir, percebendo com uma pontada de arrependimento que deveria, ao menos, ter perguntado seu nome. Sua fachada calma desmorona no momento em que fica sozinha. Seus pensamentos correm com autocrítica. Ela não é boa o suficiente, não é rápido o suficiente. Ela se sente inútil, incapaz de proteger seu senpai. Ela precisa se tornar mais forte, pensa ela, lembrando-se de um momento de fracasso quando uma fera a ameaçou. Sua mente se volta para a habilidade de seu mentor. Ele é verdadeiramente incrível, ela reflete, possuindo uma técnica de espada diferente de qualquer outra que ela já tenha testemunhado. Seu aperto em sua própria arma se firma, sua determinação se fortalece. Ela se lembra do espadachim de cabelo castanho avermelhado, seu senpai. Ela recorda o brilho de sua lâmina, uma velocidade divina impossível de contra-atacar, uma técnica que nem sequer permitia que alguém desembainhasse a própria espada. A imagem dele se reflete em seu olho. Ele foi um espadachim solitário que sacrificou tudo para romper seus próprios limites. E ainda assim, ela reflete com o coração pesado, acreditando que, se não tivesse ativado a armadilha de teletransporte da masmorra, eles nunca teriam encontrado o ceifador sinistro. Seu senpai, ela se atormenta com o pensamento de que a culpa é toda dela. Se não tivesse errado, seu senpai teria escapado apenas com a perda de um olho e uma perna. A memória transporta de volta para aquele momento, um membro em forma de foice de um monstro descendo sobre ele. A memória brutal continua a se desenrolar. Ela lamenta seu fracasso tolo, um erro que, em sua crença, roubou o futuro do espadachim mais reverenciado do mundo. De volta ao presente, os restos da fera que ela acabou de derrotar se dissolvem no nada. Ela cerra o punho, um único pensamento a consumindo, ela precisa se tornar mais forte. Esse desejo ardente vem daquele momento, quando tudo o que pôde fazer foi observar seu senpai sacrificar a própria vida para lutar. Ela se lembra dele caminhando em direção a uma figura sombria e encapuzada. Para se redimir, ela percebe, precisa se tornar mais forte, forte o suficiente para ser sua discípula, para dar continuidade às suas técnicas de espada e provar seu legado. Para alcançar isso, ela jura proteger aqueles que ele amava, nunca mais permitir que ele se machuque e nunca deixar que ninguém tire nada dele. Para que isso seja possível, ela deve confiar todo o seu ser a ele. Um apelo silencioso se forma em sua mente. Senpai, você vai me proteger, não vai? Em meio ao farfalhar das folhas, uma jovem de cabelo loiro curto expressa sua preocupação. Ela havia dito a alguém para cuidar de Atori, mencionando que Valka estaria seguro se eles retornassem à capital após derrotar os monstros. Agora, ela se pergunta para onde Atori poderia ter ido. Nesse exato momento, Atori está em meio a um combate feroz, seus olhos brilhando com intensidade enquanto ela brande sua arma. Seu golpe poderoso arremessa um ceifador esquelético para trás, com o impacto estilhaçando o chão sob eles. A criatura solta um grunhido de dor ao ser subjugada. Ela se ergue vitoriosa, com sua alabarda apoiada no ombro. Tendo caçado até o último inimigo na área, ela reflete que Yuritia deve ter seguido em frente. Decidindo que não há problema, ela resolve encontrá-la de volta na cidade. Carregando um saco pesado cheio de seus espólios, ela caminha pelas ruas de uma cidade movimentada, em direção à praça central. Seu destino é a Guilda dos Aventureiros, um grande edifício de pedra que serve como ponto de encontro para aventureiros registrados. Ao se aproximar do balcão, a recepcionista cumprimenta com um familiar bem-vinda de volta. Ela coloca o saco no balcão, apresentando seus espólios do dia. A recepcionista nota o tamanho impressionante da coleta e pede que ela guarde a confirmação. De uma mesa próxima, Valka observa, comentando consigo mesmo sobre o enorme número de orelhas de monstro que ela trouxe mais uma vez. Ele continua a observá-la, pensando que, embora suas roupas sejam fofas, também são bastante ousadas. Ele se lembra de tê-la visto lutar, acreditando que seria tolice impedi-la. Seus pensamentos voltam para o desempenho dela em batalha. Ela havia empunhado a pesada alabarda com uma facilidade impossível, caçando monstros implacavelmente. Para ele, era como se ela estivesse possuída por algo. A recepcionista retorna com o pagamento de Atori. Nesse momento, o sino da porta da guilda toca e a mulher loira de cabelo curto de antes entra, chamando o nome de Atori com um sorriso radiante. Você voltou, ela exclama, aliviada. Ela sorri, aliviada, dizendo a Atori que está feliz em vê-la segura. Atori pede desculpas por ter partido. De uma mesa próxima, Valka e outro aventureiro observam o reencontro, comentando sobre como as duas parecem jovens, com o companheiro de Valka notando o charme da recém-chegada. Com um sorriso alegre, ela solicita formalmente uma avaliação de seus espólios, jogando um saco grande e cheio sobre o balcão, para a surpresa dos funcionários da guilda.
Perto dali, a Tori oferece à recepcionista um pouco de água de frutas que encontrou, que a mulher aceita com gratidão. Seus pensamentos se voltam para seus amigos. Ela decide que a água de frutas seria uma boa lembrancinha para Valka e Lisel, esperando que isso os agradasse. Enquanto isso, a jovem loira de cabelo curto sorri com orgulho. Ela relata que tem sido diligente em seu treinamento, confiante de que seu senpai ficará satisfeito com seu progresso. Com seus negócios na guilda concluídos, elas decidem comprar a lembrancinha e ir para casa. Longe da guilda movimentada, em uma cidade aninhada entre colinas, uma mulher com os olhos cobertos por uma venda branca se aproxima de uma grande residência. Dentro daquela mesma residência, Valka dorme, respirando de forma constante. Ele acorda de repente, sentando-se ao perceber que deve ter cochilado, exausto de seu treinamento. Seu olhar recai sobre Anze, dormindo profundamente ao seu lado. Ele considera silenciosamente se deveria se levantar e retomar sua prática diária. Ele se inclina para mais perto da figura adormecida, chamando silenciosamente por sua mestra. Ele estuda sua forma imóvel, questionando se ela está realmente dormindo. Em seu sono, a expressão de Anze se torna perturbada. Ela começa a murmurar, sua voz cheia de desespero, implorando para que alguém não vá embora, para não a deixar sozinha. Suas palavras desesperadas o alcançam. Sua expressão muda ao reconhecer a origem de sua súplica, um trauma profundo daquela época. Ele se sentou ao lado dela, refletindo sobre o passado. Ele nunca acreditou que estivesse enganado em suas ações. Para proteger a todos, ele tinha que ser o único a enfrentar o ceifador, empunhando o conhecimento proibido do vendedor de produtos. Ele nunca havia considerado de verdade a possibilidade de sua própria morte, mesmo que fosse reencarnado. Esse fardo era apenas dele. Para todos os outros, ele era simplesmente um homem chamado Valka. Seus pensamentos voltaram ao presente enquanto ele gentilmente pegava a mão dela, assegurando-lhe que estava tudo bem, que ele estava bem ali com ela. Enquanto isso, na capital de Gran Rose, uma assistente entregava um relatório surpreendente para Yuritia. A assistente estava incrédula, perguntando se era verdade que um pecador havia sido subjugado. Yuritia confirmou a notícia, acrescentando que o feito foi realizado por um grupo de rank A, levando a assistente a se maravilhar que devia ser obra do lendário Tenkin. Yuritia, no entanto, foi direto ao ponto, perguntando à sua assistente se Valka fazia parte daquele grupo. A assistente foi pega de surpresa, admitindo que, em sua empolgação, havia esquecido esse detalhe. Ela se repreendeu silenciosamente, decidida a manter a calma e ser mais útil para sua senhora. Quando um relatório escrito foi colocado diante de Yuritia, seus olhos se arregalaram. Ela identificou o grupo como os Peregrinos Cinzentos e notou que já se passaram 4 anos desde a cerimônia do enterro das flores. De repente, um detalhe horrível chamou sua atenção. Ela gritou que a vida dele havia sido poupada, mas ele havia perdido um olho e uma perna. Sua assistente tentou acalmá-la, mas Yuritia estava frenética, questionando como poderia manter a calma agora. Seus gritos desesperados por Valka ecoaram enquanto a imagem de uma grande catedral dominava a vista. Valka dá um passo cuidadoso para frente, testando sua nova prótese de perna. Ele comenta que é esta, achando a sensação estranha. As mulheres reunidas, incluindo uma freira idosa, o observam atentamente e perguntam como ele se sente. A freira explica que, embora tenham preparado para ele, é apenas uma medida temporária. Uma jovem de longos cabelos loiros corre para o seu lado, deixando-o sem graça ao perguntar se ele está bem. Ele explica que colocar a prótese é difícil e leva tempo para se acostumar, observando que um slime ajuda a reduzir o peso sobre a perna. No entanto, ele admite que é apenas para uso diário e não acredita que conseguiria lutar com ela, enquanto perde o equilíbrio por um momento. Ele se apoia em uma parede, pensando que isso é mais difícil do que antecipava. Ele não consegue sentir direito o seu novo pé. Com esforço determinado, ele começa a andar pelo corredor, seu passo ainda instável. A mulher pergunta se ele está se esforçando demais, mas ele insiste que está bem, dizendo que é melhor do que ficar acamado. Ele reflete sobre seu sonho de retornar à sociedade e andar por conta própria, mas está resolvido a não se tornar um fardo ainda maior para as irmãs. Mais do que tudo, ele anseia por empunhar uma espada mais uma vez. Enquanto caminha, ele sente que, sem uma espada, uma parte de si está faltando. Seus pensamentos são interrompidos pela voz de uma mulher chamando seu nome com urgência. Valka-sama. Ele se vira surpreso, reconhecendo a mulher como Anze. Ela acaba de sair de um quarto próximo e corre em sua direção, aliviada. Ela se desculpa por incomodá-lo, explicando que estava preocupada. Ele a tranquiliza, dizendo que está tudo bem e que agradece a preocupação dela. A expressão dela se ilumina consideravelmente. Juntando as mãos, Anze faz uma proposta surpreendente, que, a partir de agora, eles deveriam morar juntos na grande catedral. Suas 3 companheiras reagem com choque absoluto. Ajoelhada diante dele, ela explica com seriedade que a grande catedral é o lugar mais seguro do mundo, onde ele pode descansar e se curar. Ela promete o apoio total da Igreja da Salvação a ele, pedindo que deixe tudo sob seus cuidados. Valka olha para ela, um pequeno sorriso se formando enquanto pensa consigo mesmo que Anze é tão insistente como sempre. As irmãs que cuidam de seu tratamento estão sediadas na grande catedral. Elas são conhecidas como as encarnações das 4 santas e pertencem ao órgão central da igreja. Embora Anze seja uma boa pessoa, suas emoções são vastas e ela tem uma tendência ao dramático. Anze está de pé com as mãos na cintura, sua expressão é de clara irritação. Ela confronta Valka, perguntando quantas mulheres mais ele planeja trazer consigo. Ele, agora usando óculos escuros, desvia o olhar e retruca que elas são suas preciosas companheiras e que ela não deveria ser tão intrometida. Ela baixa o olhar, com uma expressão sombria. Ela não consegue se perdoar por ter falhado em proteger Valka.
Liesel, no entanto, intervém, dizendo-lhe que não é bem assim. Sua atenção se volta para as outras companheiras de Valka. Ela as reconhece como importantes para ele e entende que sua própria angústia também deve estar causando dor a elas. Ela decide ser mais atenciosa. Liesel, com as mãos unidas em um gesto sincero, se manifesta. Ela confessa que foi impotente durante o incidente e questiona seu direito de culpar qualquer outra pessoa pelo que aconteceu. Em resposta a esse sentimento compartilhado, Anze se vira para o grupo inteiro com um sorriso caloroso. Ela estende formalmente sua oferta para que todos morem juntos, prometendo providenciar suas necessidades diárias, cuidados médicos e qualquer outro apoio que precisem. Valka, contudo, reage com choque e hostilidade, declarando-a uma inimiga. Ele insiste, afirmando que a vigilância constante do corpo de cavaleiros o impede de ficar à vontade. Ele questiona os motivos dela, acusando-a de estar tramando algo e de ser falsa em sua oferta de pura boa vontade. Ela então esclarece sua posição. Admite que precisa do poder dele e que, morando juntos, ela poderá cuidar melhor dele, o que facilitará para que ela lhe empreste sua força quando chegar a hora. A lógica de sua proposta começa a fazer sentido para Valka e suas companheiras. Ele se senta, contemplando sua nova prótese. Ele percebe que, em sua condição atual, não pode simplesmente depender da bondade dos outros. Ele precisa aprender a se manter por conta própria e viver sua vida sem tomar emprestado o imenso poder da grande catedral. Vendo sua determinação, Anze se ajoelha diante dele. Ela concorda que ele deve primeiro aceitar seu próprio corpo, admitindo sua própria impotência nesse aspecto. Ela promete que, se ele precisar da força dela, ela estará lá para ajudá-lo. A sinceridade dela o surpreende. Ele reconsidera sua posição, percebendo que o coração que se preocupa com ele não é um incômodo, ele confia nela. Ele diz a Anze que a consultará se tiver problemas e a encoraja a continuar tentando. Com isso, ele se levanta para sair, pedindo desculpas às mulheres por sua grosseria anterior.